Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês que acompanham e estão aí participando deste desafio? Que bom te ver aqui novamente. Aproveite para se inscrever aqui no canal, conheça outros vídeos e você que está participando e vai participar hoje deste desafio, que é ler a Bíblia toda em um ano, não se esqueça de sempre acessar a playlist Cristão Gospel para ficar por dentro caso você se perder ou se atrasar da leitura, ok? Vamos lá direto. Ficamos aqui de ler o livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 18 ao capítulo 5, até o versículo 27. Outros livros, como combinado no vídeo anterior, nós já adiantamos com seus respectivos capítulos de versículos. É só você dar uma olhada na descrição abaixo de que livros estou falando para você que está chegando agora. Bem, vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, versículo 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse ao moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre seus joelhos até ao meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu tu disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e disse-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma nela está triste, de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: Perdi eu ao meu Senhor algum filho? Não te disse eu? Não me enganes. E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Vive, Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: Não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto, sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: Chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele. Disse ele: Toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. A morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens
E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. 20 pães satisfazem 100 homens. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante e comeram, e deitaram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Capítulo 5. Naamã é curado da lepra. Eu convido você agora a fazer essa leitura para que o vídeo possa ficar bem interativo. Bem, você lerá do versículo 1 ao 7. Eu do 8 em diante, ok? Vamos lá? Ok? Depois do 3, 1, 2, 3. Versículo 3. Versículo 5. E último versículo 7. Ok, muito obrigada. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou,
que a não tomarei. Instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor teu servo. Quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe, Senhor, a teu servo. Versículo 19. E ele lhe disse: vai em paz, e foi-se dele a uma pequena distância. Geazi, atacado da lepra. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu servo impediu este Ciro Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: se servido, tomar 2 talentos. E estou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu servo e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Bem, finalizamos aqui esse dia. Nós já adiantamos os livros de Atos, Salmos e Provérbios, com seus respectivos capítulos e versículos. Agora anote aí o que vai ser lido para adiantar o vídeo de amanhã, ok? O livro de... Gente, ignore o barulho no fundo. O livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao capítulo 7, até o versículo 20. E leremos aqui Atos, capítulo 15, do versículo 36 ao capítulo 16, até o versículo 15, Salmos, capítulo 142, do versículo 1 ao 7, e Provérbios, capítulo 17, versículos 24 e 25. Vejo vocês amanhã, se inscreva aqui no canal, deixe seus comentários e não esqueça de deixar um like, ok? Um beijo, fiquem todos com Deus e tchau!